Neste vídeo, vou mostrar como minha oficina passou de isso para isso. Fique para conhecer o processo, custos da reforma e os materiais que foram mais úteis para mim. Links com os designs e impressão 3D que fiz estão na descrição. Primeiramente, este vídeo não estava planejado. Achávamos que outras partes da casa, como o banheiro, eram mais urgentes para remodelar. Além disso, estávamos remodelando o pátio. E em meio a todo o caos vivido nas semanas do projeto da piscina, meus seguidores no Instagram devem estar cientes de tudo. Do buraco que acabamos com a pá das chuvas e de como a pintura se estragou, não uma, mas 3 vezes. Após 2 semanas de chuva ininterrupta, a pintura estragou pela 3ª vez. Estava farto. Então fiquei olhando a bagunça que havia na oficina e pensei que poderia aproveitar esses dias feios para trabalhar lá. É isso, pessoal. Para quem não sabe, me mudei recentemente e estou reformando a casa aos poucos. O quarto já está pronto, sendo o primeiro que fiz por conforto, junto com o closet feito em um banheiro. Depois, o estúdio. Construí um mezanino na minha sala, aproveitando o espaço disponível. Caso não tenham visto algum desses vídeos, deixo os links aqui em cima ou na descrição. Quem sabe vocês se inspirem com alguma ideia para fazer. A propósito, se fizerem isso, postem e me marquem, adoro ver essas coisas. Voltemos ao ano passado. Quero mostrar-lhes então primeiro como estava, assim que cheguei. Este era o quarto de um menino, então tinha adesivos nas paredes e papel de parede que não combinava muito com o tema da oficina. Por enquanto, eu só queria um lugar para guardar as ferramentas, o que também motivou minha mudança. Então a primeira coisa que fiz foi a bancada. Aproveitando que desmontei uma cama elevada. Diz que foi o primeiro vídeo que postei no meu canal. Fiquei com as 90x90mm e as reciclei para a bancada. Coloquei simplesmente 2 vigas de pinho, uma na frente e outra atrás, e com outros pedaços de 90 centímetros de altura. Fiz 6 pernas para ele, na parte de cima. Coloquei uma madeira de pinho do meu antigo escritório, que já estava meio feia, e fiz uma prateleira no meio para poder guardar coisas ali. 3 semanas atrás era assim que parecia. Antes de começar, começamos a retirar todas as ferramentas, móveis, materiais e coisas que havia. Levamos cerca de 2 horas para esvaziá-lo, com 2 pessoas trabalhando. Depois de retirarmos tudo, a oficina e a sala de estar ficaram tão cheias que quase não dava para andar. Naquela mesma noite, desmontamos o armário que havia e separamos as madeiras que poderiam ser úteis mais tarde, já que algumas dessas madeiras eram sólidas e estavam boas, e outras eram de um tipo de laminado fino e oco, que não nos serviriam porque eram muito frágeis, feias e inúteis. Assim, reciclamos e economizamos um pouco. Medi o espaço com este medidor laser de breve. Eles simplesmente posicionam a ferramenta em uma extremidade dos espaços a serem medidos, direcionando o laser para a extremidade oposta. E é bom, pois a medição se torna muito fácil em lugares onde a fita métrica é desconfortável. Deixo na descrição todos os links, caso estejam interessados. Com as medidas anotadas, usamos o SketchUp para criar o plano da oficina. Isso é bom, pois podemos ver antes de fazer se vai ficar bom, ruim ou se gostam das cores. Primeiramente, no design, posicionamos os elementos maiores e fixos, como a mesa de trabalho neste caso. Eu a coloquei lá porque de lá se vê melhor o jardim enquanto você trabalha, e a luz natural sempre é a melhor. Na outra parede, a que ficava em frente ao banco. O que fizemos foi colocar em um canto o que é a serra de mesa, já que lá não incomodaria. E na parte de cima colocamos o que é o sistema francês. As tábuas, nas quais todas as ferramentas se encaixam em uma espécie de gavetas. E na parede que está em frente, o que fizemos foi colocar uma estante para ali colocar todos os materiais da oficina. Tendo isso em mente, minha namorada sugeriu que planejássemos o quarto para que fique bonito e prático. Para isso, ela escolheu combinar 2 cores sólidas principais, branco, para dar luz, e cinza, porque ainda é uma oficina e assim escondemos a sujeira. Depois, ela escolheu as texturas de tijolo exposto e madeira, definindo assim toda a paleta de design. Com isso, claro, começamos a arrumar as paredes. Os antigos donos pintavam sobre a pintura velha, então tivemos que raspar a parede com uma espátula até remover toda a tinta solta. Após raspar todas as paredes, preenchemos com massa os buracos deixados por parafusos e outras imperfeições. Esperamos secar e passamos a lixadeira. Eu sei, uma bagunça quando vamos pintar, mas é recomendado para que fique perfeito e pronto para pintar.
Aqui, a poeira voa para todos os lados, então esperamos para entrar e cobrir os rodapés e o que não queremos pintar com fita. Também é bom que usem boné para não danificarem o cabelo. Usei tinta cinza azulada para as paredes da porta, as colunas e onde a persiana é enrolada. Usei um rolo para as superfícies grandes e nas partes menores usei um pincel branco. Pintei toda a parte que cobria a mesa. Assim, a luz se refletiria e me daria maior visibilidade durante o trabalho. Na parte de baixo da parede da janela que dá para o jardim havia bastante umidade e a pintura estava horrível. Por isso comprei essas placas anti-umidade na cor branca e as coloquei lá. A única parede que faltava era a do lado esquerdo da porta. Mas para essa escolhemos um vinil com um design de tijolo exposto que também é texturizado. E testando no SketchUp, percebemos que ia combinar muito bem com a decoração. Além disso, este seria o fundo das prateleiras dos materiais. Então, embora fosse importante que ficasse bonito, não valia a pena fazer a parede como a que fiz para o quarto, que essa sim é de tijolo aparente, realmente. Com as paredes prontas, começamos com a estrutura que sustentava as ferramentas manuais. Nós sabíamos que queríamos integrar o sistema francês, que, em poucas palavras, trata-se de uma ripa de madeira com um corte a 45 graus colada na parede, com o qual você pode montar diferentes organizadores para suas ferramentas, presos com um pedaço de madeira também cortado a 45 graus, mas na direção oposta. Assim, temos um sistema de organização de ferramentas versátil, resistente e adaptável a todas as necessidades. Aproveitei um par de tábuas de eucalipto que havia encomendado para o deck do jardim. Cortá-las ao meio e com a serra de mesa a 45 graus. Fazer um bisel nelas para apoiar os suportes das ferramentas. Se não tiver essa ferramenta, pode mandar cortar. Foi assim que eu fiz por muito tempo, enquanto pude comprar a serra. Após os cortes, aplicamos uma camada de verniz nas ripas. Aplicamos este verniz em todas as superfícies de madeira do local, para que a madeira fique uniforme. Quando secou, dei os espaços para colocar os parafusos que prenderiam a madeira na parede e fiz um buraco. Apoiei a ripa na parede e, usando o nível para saber que estavam centrados, marquei onde deveria furar a parede. Fiz os furos e parafusei todas as ripas. Ao invernizá-las, aproveitei para invernizar toda a bancada de trabalho. Sei que vão dizer que é apenas uma bancada de trabalho e vai se sujar ou estragar, mas bem, já que estamos no baile. Além disso, o verniz ajuda a deixar a superfície mais lisa, facilitando a limpeza. Aproveitamos para pintar as pernas da mesa de preto e arrumar tudo. Decidi tirar todo o sucesso do torno que tinha a mesa aparafusada com algumas escovas metálicas e lixas. Eu a desmontei e deixei pronta para pintá-la do mesmo preto que pintei as pernas da mesa. Voltando ao sistema francês, coloquei todas as ferramentas que queria sobre a mesa. Tirei as medidas e fiz uma gaveta apropriada para cada uma, para as ferramentas grandes. Peguei a madeira aparada do armário, cortei 2 pedaços de madeira para as paredes da gaveta, a de baixo e a que seria fixada na parede. Nas laterais, coloquei uma vara de madeira para reforçar a resistência. E na parte de trás, parafusei um pedaço de madeira com um corte de 45 graus, invertido para que se encaixe no sistema. Para as prateleiras, também cortei um pedaço de madeira do tamanho que precisava. E na parte de baixo, parafusei outro pedaço de madeira que serve de suporte, complementando a fixação do sistema francês que fiz com as outras gavetas. Eu recomendo primeiro encaixá-lo no sistema francês, e depois sim medir onde colocar esse suporte de madeira. Caso contrário, pode ser que quando forem colocar, talvez não encaixe bem. O outro estilo de suporte que fiz foi para as ferramentas longas. Segui o mesmo design das prateleiras, mas desta vez tirei as medidas e usei a serra tico-tico para fazer os encaixes perfeitos. Fiz uma prateleira em L, onde coloquei todas as ferramentas manuais pequenas, como o nível e o medidor a laser de Bremen, a fita métrica, e um organizador de lápis com o estilete. Isso! No local onde instalei o roteador, fixei embaixo, parafusada, a caixa contendo todas as fresas, para que não se percam e permaneçam sempre unidas. A ideia é que cada ferramenta tenha um lugar designado para a organização. Assim, você não só vê o que usa e o que não usa, mas também o que pode descartar ou o que é desnecessário. Repeti o procedimento em todas as gavetas e prateleiras, e depois as pintei com spray preto. Também coloquei um gancho para pendurar o capacete de solda de breta. Parafusei o suporte do extintor para colocá-lo lá, algo que deveria estar em qualquer oficina. Um extintor pronto para usar e com boa pressão.
Como é madeira, podemos pregar diretamente nela e assim fazemos suportes para ferramentas que possam ser penduradas. Eu, por exemplo, fiz isso para uma barra com ímã, todos os meus martelos e o conjunto de chaves Allen, de Bremen. Para economizar espaço, coloquei-os debaixo da prateleira em L. Quanto às baterias, ocorreu-me parafusar cada carregador numa extremidade da tábua que dava exatamente na tomada. Assim, as baterias estariam sempre carregadas e à mão, fáceis de tirar e colocar sem ocupar espaço na mesa. Para guardar coisas longas que eu tinha, como tubos de metal, colunas de madeira, tela de fibra de vidro e similares, obtive 2 suportes de metal grandes e pretos em formato triangular, com um tubo transversal para reforço. E as instalei acima da porta a 25 centímetros do teto. E assim, coloquei todos os tubos ou materiais longos, depois instalei outras 2 logo abaixo, para os que não são tão longos. Na outra parte do sistema francês, organizei as fitas, fios e cabos. Para isso, decidi reutilizar os rolos de filamento que uso para imprimir em 3D. Enrolando os materiais com um cano e 2 pedaços de madeira, fiz um suporte para eles. Enrolando os materiais com um cano e 2 pedaços de madeira, fiz um suporte para colocá-los. De um lado, deixei o lado superior aberto para poder tirar o cano e assim tirar os rolos ou mudar as coisas. Na mesma parede, aproveitei um aspirador de pó quebrado que tinha tirado há muito tempo. Transformei o sistema que enrola o cabo ao apertar o botão em um longo. Para o tampo da mesa, eu utilizei as antigas pranchas de pendurar ferramentas, mas desta vez, em vez de fixá-las separadamente, montei com 4 desses apenas um grande e o parafusei na parede. Para evitar muitos furos na parede, parafusei-os entre si. Assim ficam mais resistentes e não dobram. Nesses, coloquei as ferramentas de medição, como níveis pequenos, esquadros, réguas, e na parte de baixo coloquei elementos menores, como alicates, que é bom ter à mão. Para a parede da janela, usei este canto para fazer suportes de fitas com sobras de madeira. Invernizei e coloquei suportes 3D neles. Fiz 3 tamanhos diferentes, um para fitas grandes, outro para médias e outro para as menores, mudando apenas a separação que deixava entre um suporte e o outro. Do outro lado da janela, usei uma última placa para pendurar as pistolas de massa e silicone, e a tesoura também para ter à mão. Para a mesa, decidi mantê-la o mais desimpedida possível. Por isso, lá só deixei o torno, a furadeira de bancada e uma pequena gaveta que me custou muito caro. Organizar foi a parte mais difícil, pois há muitos parafusos, porcas e pequenas peças que vão se acumulando quando desmontamos coisas e guardamos todas juntas. Na prateleira debaixo da mesa, resolvi testar a impressora Magna que meus amigos da Hellbot me enviaram. 2.500, que é uma loucura. Pode imprimir coisas de até 50 por 50 centímetros. Então, projetei 50 centímetros de largura com divisões para colocar materiais pequenos, como pregos e parafusos. Quando ficaram prontos, usei um par de corrediças para cada um, parafusando-as na prateleira. Fiz uma gaveta para guardar ferramentas médias, como alicates, chaves de fenda, formões e chaves. No outro eu fiz divisões menores para colocar pregos, parafusos e outras coisinhas pequenas. Como ainda sobrava um espaço na parte de cima, fiz uma prateleira com um pedaço de madeira reciclada do armário, a qual fiz um suporte nas laterais e no meio, também para que não fique instável. Com corrediças eu a parafusei, mas agora do lado de cima. Assim, eu teria uma espécie de bandeja gigante onde acomodei pequenos recipientes, já que estavam organizados como estes dos parafusos, e este outro, que imprimi com divisões mais variadas. Do outro lado, há espaço para guardar caixas, maletas e objetos maiores. Na frente da mesa, eu parafusei diretamente um objeto semelhante aos carretéis, que serviria como toalheiro para as mãos. E do outro lado, uma barra magnética para prender ferramentas ou parafusos que estou usando. E logo abaixo, no chão, coloquei todas as ferramentas grandes como o compressor, a soldadora, a dobradeira de tubos e a cortadora sensível. Ficou a última parede onde eu tinha que guardar tudo, porque era pegar tudo aquilo que estava na sala de estar e decidir o que servia e o que não. Compramos 24 cestas deste estilo, que nos agradaram pelo tamanho e resistência. Se comprássemos Tupperwares ou caixas plásticas comuns, quebrariam devido ao peso, e nem sequer ficariam bem com o design que estávamos fazendo. E, essencialmente, organizar as coisas em cestas era o que fazíamos enquanto esperávamos o verniz ou a tinta secar ou algum material necessário chegar.
No início, não sabíamos por onde começar devido à quantidade de coisas, mas ainda assim conseguimos alcançar este resultado. Aerossóis, vernizes, tintas, óleos e removedores, elementos de pintura, refrigeração mecânica, soldagem, iluminação, canos, motores externos, monitores, baterias, bricolagem, abrasivos, projetos em andamento, massas, cabos e metais, controladores domésticos, tubulações, gases e resinas. Estas foram as categorias usadas para dividir e montar as cestas. Demoramos bastante, mas o resultado valeu completamente a pena. Assim que as madeiras para as prateleiras chegaram, nós as envernizamos e colamos o vinil de tijolo, cuja qualidade e textura adoramos. Enquanto um colava, o outro descolava o papel de trás. Este foi o resultado. Deixem nos comentários o que vocês acham e se é melhor do que a parede de tijolo à vista que fiz para o quarto. Para as estantes, reutilizamos um par que já existiam, pintando-as de preto e compramos as que faltavam. Como a superfície da madeira era bastante grande e suportaria bastante peso, usamos 3 pontos de apoio. Para trabalhos em que os suportes metálicos ficarão ocultos, recomendo usar este tipo. Porque depois, se quiserem alterar a distância entre prateleiras, basta mudar a modulação. Neste caso, deixamos cerca de 30 centímetros de separação. Cada cesta tem 25 centímetros de altura, então é perfeito. Para iluminar o espaço, fixei uma tira de LED na parte traseira da viga acima das prateleiras, com acionamento por controle remoto. Por fim, acrescentamos mais prateleiras à direita da mesa de trabalho, com um par de cestas. E na parte mais alta, rodas de kart, motores maiores e itens menos utilizados. Nesse canto, também imprimi e coloquei um porta-copos perfeito para o termo de água. Eu o imprimi usando o filamento Plá branco da Grillon 3, que é a marca de filamentos que tenho usado ultimamente, porque eles têm uma variedade enorme e a qualidade me pareceu excelente. Depois, com os restos reciclados das ripas de madeira para o sistema francês, nós as cortamos e fizemos um estilo de molduras bastante artesanais para cobrir essa parte das colunas, nas quais as faixas que os antigos proprietários tinham meio que estragado a parede. Demos uma camada de verniz, tanto nessas como nos apliques de madeira que havia no quarto, e segundo nós, ficou bastante bom. Para um toque sentimental, imprimimos essas 2 fotos de infância. Porque o que faço agora sempre me apaixonou desde a infância. Aos 6 anos, eu ia sozinho a um distribuidor de materiais elétricos para conversar com os funcionários. Então uma é uma foto minha construindo uma casa, digamos com uma pá maior do que eu, e a outra é do meu primeiro ateliê. O destaque foi a placa que fiz com as palavras The Hack Lab. Este será o nome não apenas do primeiro canal, mas também do laboratório em que este lugar se transformará, pois invenções incríveis estão por vir. Se gostarem de um tutorial de como fazer essa placa, deixem seu like. Com 15 mil likes, posto imediatamente. Assim ficou a oficina. Uma grande mudança comparada a como estava antes e como está agora, onde agora tudo tem seu lugar. É bonito de ver e, acima de tudo, você pode caminhar tranquilamente sem chutar nada. Também decidimos reutilizar um desses bancos de trabalho que ele tinha, e a verdade é que ele não usava para nada. E dentro colocamos tudo o que tinha a ver com limpeza e proteção, seja óculos, luvas, tampas para frascos, qualquer tipo de coisa que possa servir para proteger ou para limpar. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e deixe um like. Agradeço se deixarem um comentário com sua opinião, o que mudariam, gostaram ou não gostaram. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Se você chegou até aqui, que tal se juntar a nós no Patreon? Com uma contribuição mensal, você terá acesso antecipado a conteúdo exclusivo e vídeos do canal.